Minha aula vai começar, tá? O meu professor coloca a música até dar o horário de entrar. Pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Boa noite, Pro. Boa noite. Olá. Olá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem por aí, pessoal? Sim. Sim, dentro do possível. Isso aí. Dentro do possível. Vamos lá. Meninos e meninas, eu pergunto para vocês, todos estão em mãos aí com o material que vocês fizeram na última aula? Na última aula não, no último exercício que eu passei? Exercício 4, né? Isso. Sim. Hoje a O gente vai senhor fazer também vai corrigir o outro ou não? Oi? Você também vai corrigir o outro ou não? Não, hoje não. Ah, tá bom. Isso, é. Professor, Oi. a atividade 5 que você falou que você ia mandar nunca chegou, né? Da Você atividade falou 5? que era para ter mandado há 2 semanas atrás. Ah, nossa, quando eu falei de contingências para você, né? Mas ele mandou aqui Vocês. depois, aqui mesmo no Zoom. É que eu não sei se eu consigo abrir aqui agora, deixa eu ver. Se ele permite. Beleza. Boa noite, rapaziada e moçada. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, ver se eu consigo acessar rapidamente. Se bem que com o Zoom aberto ele fica um pouco mais lerdo. Mas eu vou deixar ele abrindo aqui. Pessoal, todos vocês têm um material aí para a gente fazer a correção? Sim. Sim. Eu vou colocar aqui a resolução do 4, deixa eu achar aqui. Exercício, correção 3. Ué, cadê a correção do 4?
Sem exercício de correção, deixa eu pegar aqui agora. Campos Sales, vocês são quinta-feira, atividades, exercícios. Ô, professor, Oi, por que sua diga-me. nota não subiu no boletim? Subiu, a nota de vocês foi a primeira. Eu subi, a Marcinha estava me falando Tá. agora que a de vocês não tá lá, né? Achei estranho. Não, não tá aparecendo, não. Então, mas eu coloquei lá. Esquisito. Eu vou ter que depois dar uma olhada com calma para ver se aconteceu alguma coisa, se... Ué. O que eu fiz? Eu olhei lá, não tava meu 10. Estranho, né? Ai, Aqui. Ó. Tô colocando aqui para vocês. Se vocês vejam se vocês conseguem abrir aí para quem não tiver. caramba. Beleza. Vamos lá. Todos vocês já estão com o material aí? O que eu vou fazer? Eu tenho essas atividades, né, respondidas, mas algumas eu vou apagar para a gente preencher junto. E aí, em paralelo a isso, vocês vão me falando quais as dúvidas de vocês. Tudo bem? Pode ser assim? Sim, professor. Beleza. Deixa nos aulas. Perfeito. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu ver como é que faz aqui. Sábado à noite, a luz está indo. Manhã de domingo já vai começar. Exercício Amado Batista 4. Bonitinho. Vamos lá, vamos fazer a correção então dessa atividade, pessoal. O que eu vou xerear para vocês aqui? Veja se a tela aparece para vocês já aí, no meu Excel, com o exercício Amado Batista 4. Parece. Sim, professor. Maravilha. Então, vamos lá. Hoje, então, a gente vai fazer a correção, primeiramente, né, desse exercício número 4, tudo bem? Que ele consistia em 6 lançamentos, né? Eu tinha a compra de mercadorias, venda, despesas com alimentação e transporte, o pagamento de uma conta de água e o pagamento de uma pequena parte da despesa que a gente teve lá com o veículo, tudo bem? Para que a gente comece a ter noção dos pagamentos. E no exercício 5 a gente vai trabalhar mais outra coisa, mas vamos fazer esse daqui. Então, aqui nós tínhamos toda a escrituração contábil para fazer, né? Desde a elaboração do livro diário até o balanço patrimonial. E aqui nós temos o nosso querido e amado diário, tudo bem? Pessoal, pergunto a vocês, alguém ficou com dúvidas em como faz o diário? Podem falar, fiquem à vontade. Não? Sim, não? Bom, tudo bem então, já que ninguém tem dúvida, vamos seguir. O primeiro lançamento, pessoal, era a compra de 20 CDs para revenda no valor de 10 cada. A gente está fazendo sempre no mesmo valor de compra, para a gente não ter que mexer agora com controle de estoques, porque eu acho que seria uma confusão na cabecinha de vocês. Mas a gente vai falar talvez sobre isso mais para frente. Então vamos lá. Como a gente faz esse lançamento? Se foi uma compra a prazo de mercadoria, eu vou deixar esse valor como um a pagar, e as contas a pagar inerentes a aquisições de fornecedores, eu sempre farei o registro como fornecedores. Tudo bem? Por quê? Porque essas empresas que nós classificamos como fornecedores são justamente aquelas empresas que fornecem o material para a gente, lógico, mediante pagamento,
mas os materiais utilizados, seja na revenda, né, que é a nossa operação no caso do exercício, seja na fabricação de um material, nas embalagens de um material, enfim, em todo o processo produtivo ou na minha atividade principal. E no caso da Amado Batista, a atividade principal dela é fazer a venda de CDs, tudo bem? Então, esse conta a pagar ele é registrado como desculpa, fornecedores. E aí nós temos, então, um débito, deixa eu colocar aqui o débito e crédito, né? Eu não coloquei, pecado. Opa. Opa, foi mais. Eu tenho aqui um débito de estoques, né? Porque eu estou aumentando, lembrando que nas contas patrimoniais, no ativo, débito, o débito aumenta os saldos do ativo e o crédito diminui os saldos do ativo. Em contrapartida, no passivo, eu aumento os saldos do passivo com crédito e diminuo os seus saldos com débito, tudo bem? E aí vamos lá, nós temos um débito de estoque de mercadorias contra um crédito de fornecedores, porque aqui eu estou criando... Professor, Oi. Diga-me. desculpa atrapalhar, mas só para ver se eu entendi. Então, tudo que tiver no contas a prazo, ou seja, a pagar, ele vai entrar na conta de fornecedores, que são os que fornecem os materiais ou qualquer coisa do tipo, é isso? Mais ou menos. Assim, tudo aquilo que a empresa, no caso da Amado Batista, para ser mais específico, tudo que a Amado Batista comprar para revender, e eu fizer uma compra a prazo, e a gente vai chamar isso de fornecedores. Por quê? Porque ele está ligado diretamente à minha operação. A minha operação é venda de CDs. Então, toda vez que eu comprar CDs a prazo, eu não vou jogar como contas a pagar. E por que a gente faz essa diferenciação? Para na hora que eu ver o meu balanço, eu ver o que são débitos, né? Aliás, o que são obrigações para com empresas que fornecem material da minha operação e o que são obrigações para empresas que fornecem qualquer outro tipo de coisa, seja um salário a pagar, seja uma mesa que eu comprei, material de limpeza, tudo aquilo que eu comprar a prazo e não estiver ligado à minha operação, no caso do Amado Batista, tudo aquilo que não for CD, ou, por exemplo, se eu comprasse embalagens para os CDs, né? Embalagens de presente, vamos supor assim, todos os CDs que eu vendesse dentro de uma caixinha. Ele faria parte do meu material. Então, se eu comprasse a prazo essas caixinhas, eu também a chamaria de fornecedores, tudo bem? É uma obrigação com fornecedores. E aí tudo aquilo que for compra de veículo, compra de computador, compra de material de escritório, material de limpeza, qualquer outra coisa, eu vou chamar de contas a pagar mesmo, tudo bem? Porque aí não é específico. Respondi? Respondeu. Então, o que for tipo veículo, computador, entra no contas a pagar, certo? Porque não é um material específico. Agora, tipo embalagem de presente ou o próprio CD para revenda, aí sim entra como fornecedor. Isso. E aí, assim, as contas contábeis, elas vão mudar de acordo com a operação da empresa. Então, se essa empresa, por exemplo, fez um financiamento para comprar esse veículo, a gente vai ter lá no passivo, não um contas a pagar, vai ter um financiamento. Se ela fez um consórcio, a gente vai ter consórcios a pagar, né? Não vai ter contas a pagar nem financiamentos. A gente vai nomear essas operações da forma mais próxima daquilo que ela representa. Se eu faço, porque eu dou esses exemplos, né, de veículo, material de limpeza, material de escritório, porque são coisas que a gente compra aleatoriamente e às vezes a gente parcela, né? Até mesmo no escritório a gente passa no cartão de crédito. Então eu sei que aquilo ali, aquelas compras, quando eu ver lá no meu balanço, aqueles valores, eles não se referem a uma compra de mercadoria, né? Eles se referem a uma compra de materiais que eu utilizo no meu dia a dia, que eu não faço revenda. Eu só vou classificar como fornecedores todas as minhas obrigações inerentes às minhas atividades, ou à minha atividade principal, né? Até nesse caso da embalagem, se, por exemplo, eu não vendo embalagem, se não está incluso no preço, ou se eu dou apenas de brinde, alguma coisa assim, eu não preciso colocar ele como fornecedores, eu posso colocar também como outros contas a pagar. Isso é uma coisa mais gerencial, para que as empresas tenham noção, na hora de emitir as suas demonstrações, ela consiga controlar e consiga observar, olha, dentro das minhas obrigações aqui, dos meus a pagar, o que é, dentro do meu passivo, aliás, o que é contas a pagar de outras coisas e o que está efetivamente ligado à minha atividade, entendeu?
É para isso que a gente separa. Esse é um dos motivos que a gente separa. Ah, ficou perfeito, professor. Obrigada, viu? Imagina. Então vamos lá, pessoal. Então esse é o primeiro lançamento. Aí o segundo foi a venda de mercadorias à vista, né? Então vamos lá, quantas mercadorias a gente vendeu? Foram 20 CDs por R$60 cada, perfazendo um total de R$1.200, né? Se a venda não tem nenhuma descrição, ela foi à vista. Então entrou o dinheiro no caixa, né? Porque eu vendi os CDs. Então eu tenho a entrada no caixa e o reconhecimento da receita pelas vendas, correto? Então, aconteceu um fato ou ocorreu uma situação para que eu pudesse fazer esse registro. Então, eu tenho a entrada do dinheiro por conta da receita de vendas, por causa das vendas que eu fiz dos CDs, tudo bem? E aí, no segundo momento dessa mesma estrutura de lançamento, né, no registro da venda, eu preciso da baixa desse estoque. Por quê? Se eu fiz a venda da mercadoria, o que era mercadoria para mim, ela não é mais, ela saiu, tudo bem? Em troca disso veio dinheiro. Eu preciso da baixa disso. Como eu vou dar baixa? Débito de CMV, porque todos os custos e as despesas a gente sempre lança a débito, né? Então CMV, custo da mercadoria vendida é a débito, contra um crédito da conta de estoques. Por quê? Lembram lá quando a gente faz os razões, lá nos razonetes do livro Razão? Como é que a gente faz lá? Estoque de mercadorias, correto? E aí tem uma linha lá no meio, que a gente vai preencher daqui a pouquinho. O que acontece? Quando eu fiz a compra, vamos supor que eu tenha lá comprado R$300 de mercadoria. Comprei R$300 de mercadoria. Débito, todo débito vai ficar do lado esquerdo, correto? E o crédito vai ficar lá do lado direito. Então, o que acontece? Eu fiz aqui o registro no primeiro momento da entrada, né? Da entrada dessa mercadoria. Estoque de mercadorias é um ativo. Ativo para aumentar o saldo é o débito. Está aqui do lado do débito. Só que eu tive uma venda, e aí vamos usar esse exemplo aqui. Eu fiz uma venda de mercadorias no valor de... saíram mercadorias num valor total de R$200. Vendi R$200 em mercadorias. Vendi por um valor bem maior. Aqui no caso, 1.200. Mas me custaram R$200 essas mercadorias que eu vendi. Como é que a gente vai lançar? Reconhecimento, né, da despesa, no caso do custo da mercadoria vendida 200, a débito, e um crédito de estoque de mercadorias. Por que crédito? Porque o estoque é uma conta do ativo. Contas do ativo de natureza devedora, para aumentar o seu saldo débito, para diminuir o crédito. E aí, ó, se esse aqui fosse o nosso exemplo, né? Se fosse o nosso exercício, lá no meu livro Razão, eu teria essa situação. Eu tenho um total de entradas de R$300, um total de saídas, né, ou de créditos de R$200. Ainda teria dentro do meu estoque um valor total de R$100. Tudo bem? Então, esse é o racional para a gente fazer esse lançamento aqui. Muito importante que a gente tenha isso em mente. E aí, perfeito, nós já fizemos o lançamento do reconhecimento da receita, depois fizemos o lançamento da baixa de estoques, né, de mercadoria que a gente vendeu contra o CMV. Agora eu vou fazer o reconhecimento das despesas. As despesas é mais fácil, né? A gente já está tratando ela com o próprio nome, né? Despesas. Então, eu tive despesas com alimentação de R$30 e despesas com transporte de 10. Ambas eu paguei em dinheiro, né? Tirei dinheiro do caixa para pagar. Então, todas estão registradas dessa forma aqui. Lembrando que despesa sempre a débito, né? E o caixa, como eu estou reduzindo o saldo do caixa, e o caixa é um ativo, para reduzir o saldo do ativo, eu credito. Tudo bem? Que é o que a gente fez aqui, né? De R$30 e R$10. Alguém tem alguma dúvida nesses lançamentos? Que fale agora ou se cale até a próxima pergunta. Esses não. Beleza. E aí a gente vai para os dois últimos aqui, ó. O que a gente tem? 2 lançamentos de pagamentos de obrigações que nós tínhamos registrados anteriormente, tudo bem? O primeiro deles é o conta de água a pagar, que a gente recebeu lá no mês passado, retrasado, e não pagou. E o outro é o contas a pagar pelo pagamento aí da entrada do carro que a gente comprou, perfeito? Desculpa. Como é que a gente vai fazer esse lançamento? Esses lançamentos. Lembram que quando a gente falou lá eu vou falar primeiro do contas a pagar, do conta de água a pagar. Que cada despesa que a gente tem, né, cada obrigação, ou no caso, cada boleto que a gente recebe, a gente coloca ele numa caixinha dentro da empresa, uma caixinha imaginária. Então, eu vou ter lá várias caixinhas. Deixa eu pegar a gaveta aqui, por exemplo.
eu vou ter lá várias caixinhas. Essa caixinha aqui a gente vai chamar de conta de água a pagar. Essa outra caixinha aqui, que está aqui na minha frente, eu vou chamar de contas a pagar. E a outra caixinha que está lá na frente, eu vou chamar de fornecedores, perfeito? Então, chegou lá no mês que chegou a conta de água, eu vou colocar na conta de água a pagar. Então, chega lá a conta para mim, eu recebo a continha lá de água e pus lá dentro, tudo bem? Dentro dessa conta. Então, eu registrei, fiz um registro contábil, contabilizando ou registrando, né, uma obrigação que eu tenho de pagar essa conta de água. Por quê? Porque eu fiz o consumo de água no mês, chegou a continha para mim para pagar. No mês seguinte, eu vou pagar essa conta. Mas como se chama essa caixinha aqui que a gente registrou, na qual a gente colocou a conta? Se chama conta de água a pagar. Perfeito? Perfeito. Uhum. Posso ir na caixinha de fornecedores, que está aí perto de vocês, e também não posso ir na caixinha de contas a pagar, né? Se eu quero pagar a conta de água, eu preciso vir na caixinha de conta de água, pegar a conta de água e pagar. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando a gente fala das contas contábeis, cada conta contábil serve para registrar um tópico específico, um tipo de ocorrência específico. Quando eu compro, por exemplo, um veículo, e o veículo é um ativo, eu vou registrá-lo como uma conta devedora, porque é do ativo, em veículos. Então, eu tenho um débito de veículos, porque é uma entrada de veículo na empresa, né? Estou aumentando o saldo da conta veículos. Se eu vendo esse veículo, que era um imobilizado meu, e eu quero me desfazer, ou enfim, jogar fora, enfim, vou fazer o que for, mas ele não vai mais fazer parte da minha empresa, eu vou dar baixa em uma conta, na mesma conta de veículos, tudo bem? Posso ter 1000 veículos lá registrados no decorrer dos anos, mas eu vou dar baixa nessa conta. Quando a gente fala do conta de água a pagar, eu não posso criar uma outra conta agora e colocar lá pagamento de conta de água a pagar. Não faz sentido. Ou pagamento de conta de água. Por que não faz sentido? Porque se eu crio uma outra conta, eu vou ficar, na verdade, com 2 saldos, tudo bem? Pessoal, peço desculpas, eu vou desligar aqui o telefone, tá? Ai, legal. Desculpa. Não desliguei o aparelho, mas vamos lá. Acho que eu não desliguei ainda, mas tudo bem. Então, como vai funcionar? Para que eu possa registrar o pagamento dessa conta, eu preciso pegar essa conta e pagar. Quando a gente está falando de contas contábeis, né, que são os nomes que a gente utiliza, eu preciso utilizar o mesmo nome. Por quê? Se num primeiro momento eu chamei essa conta, vamos colocar aqui, ó. Se no primeiro momento eu chamei essa conta de água a pagar, quando ela chegou, e aí eu coloquei lá, conta água pagar. E aí eu coloquei lá, conta de água a pagar, crédito R$80. E aí quando eu for pagar essa conta no mês seguinte, ou daqui 2 meses, ou quando acabar a pandemia, eu vou pagar ela. Se ao invés de ir lá nessa conta aqui a pagar, eu criar uma outra conta e colocar assim, pagamento de conta água a pagar, ou pagamento de conta de água, que seja, se eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Eu posso até lançar, né, lançar um valor credor no caixa e um débito nessa outra conta, mas aí, olha como é que vai ficar. Eu zerei a conta de água a pagar? Não. Lá no balanço, o que vai acontecer? Quer ver? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Um canetão, né? Lá no balanço, olha o que vai acontecer. Deixa eu pegar aqui na mão rapidamente. Opa. Lá no balanço, como é que ele vai aparecer? Ele vai ficar assim, né? Ativo, passivo. Ele vai ficar lá. Conta de água pagar, que era o valor que a gente tinha lançado lá de 80, correto? E abaixo dela eu teria que criar uma outra conta, que é essa aqui, ó, embaixo. E aí eu teria que criar assim, pagamento, e nem existe isso, né? Pagamento de conta de água de 80. E na verdade, como é um saldo credor, vocês estão vendo aqui que, aliás, um saldo, a conta de água a pagar é um saldo credor. Essa conta aqui, por o que eu estou baixando, olha aqui embaixo.
na outra continha aqui, eu estou pagando ela, então ela vai ser na forma devedora, ela ficaria negativa aqui, correto? Para zerar. Então, vocês observam aqui, ó, que a conta, o net dela, né, o total, vai dar 0, conciliando uma conta com a outra. Entretanto, eu vou ficar com 2 contas aqui desnecessariamente. Não faz sentido isso na contabilidade, está errado. Eu preciso registrar sempre aqui. Então, toda vez que eu movimentar uma conta de água a pagar nessa empresa, na Amado Batista, eu vou utilizar aqui, ó. Quando eu receber a conta, eu vou registrar um crédito de conta de água a pagar, porque ela é uma obrigação, e quando eu fizer o pagamento, eu vou fazer isso daqui, ó, que está na tela de vocês. Aqui, ó, perdão. Eu vou vir aqui, ó, e lançar R$80 a débito de conta de água a pagar, que foi isso que a gente fez aqui, ó. Conta de água a pagar contra um crédito de caixa, porque eu estou pagando com caixa. Se eu estou reduzindo o saldo de caixa, ele vai ser um lançamento credor. Tudo bem? Então, esse talvez seja, pelo menos nos primeiros semestres, é o que gera mais confusão. É quantas contas contábeis eu preciso criar para uma operação. No caso da conta de água, né, por exemplo, tanto no recebimento dela quanto no pagamento, vai ser na mesma conta. Por isso que eu chamo de caixinha, né? Eu vou registrá-la na mesma caixinha. Se eu coloquei aquela conta nessa caixinha branca, quando eu precisar pagá-la, eu vou abrir essa caixinha branca para pegar essa conta, esse boleto, e vou pagar. Mas vai ser aquela mesma coisa, vai ser uma conta de água a pagar. Eu estou pagando, e por isso que ela vai ser eliminada. Tudo bem? Se não ficaria em duplicidade, se fosse daquele primeiro jeito que você colocou? Daqui na tela? Isso. Sim, porque ó como é que vai ficar. Tá. Né? Assim, imagina que aqui a gente está falando de uma conta só. Né? Agora, imagina isso daqui em uma empresa de, sei lá, como um abrigo lá de 79 anos. Uma empresa de, eu não precisa nem ser isso, não precisa uma empresa de 10 anos. Fazendo todo mês isso daqui para todos os contas a pagar que ela tem. Eu vou duplicar o meu balanço. E eu não preciso, porque na verdade é só netar, entendeu? É só fazer um menos o outro. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho alguma conta a pagar? Não, porque eu paguei. Então, o analista, a pessoa que estivesse fazendo a análise das demonstrações, ele faria, poxa, mas por que eu tenho esse monte de contas? Por que eu tenho 2 contas aqui que se no final delas é 0? Eu não precisaria nem ter isso daqui. Aí a gente vai falar, poxa, é verdade, não preciso. Então, eu vou apagar isso daqui, jogar esse saldo para cima, reverter e zerar a conta. Entendi, Pro. Ficou claro. Maravilha. Beleza. Pessoal, alguém tem alguma dúvida com relação a isso? É importante porque isso daqui, às vezes, acompanha a gente por vários semestres na vida acadêmica da gente, pelo menos em contabilidade. É bom que vocês tenham... Só para ver se eu compreendi. No outro exercício, ela vem como recebimento de conta, gera uma despesa. Nesse exercício, como a gente pagou, a gente meio que gerou uma obrigação. Então, logo ela entra no passivo, é isso? Desculpa, eu estava tomando água. Vou fazer aqui embaixo Tá para a gente ver. Ó, como é que ficaria. Opa, desculpa. Vou fazer aqui na sequência para a gente entender o racional desse lançamento. Como ficaria aqui, ó. Primeiro momento, a gente recebeu a conta de água, correto? Opa. Sim. Como que a gente faz o recebimento? É uma despesa de conta de água, porque a conta de água é desse mês, eu não vou pagar agora, mas é desse mês, de R$80, correto? Correto. Então, débito, porque é uma despesa. Desculpa. Mas eu tenho um crédito também, porque se eu não vou pagar agora, eu estou gerando uma obrigação, porque eu recebi esse boletão, essa conta de água para pagar. Então, eu vou registrá-la como conta de água a pagar. E aí, a conta de água a pagar, eu vou lançar... Eu vou lançar a crédito, porque conta de água a pagar é um bem direito ou uma obrigação. Obrigação ficando passivo. O passivo, a gente sabe que para aumentar o saldo, eu credito. Então, ela vai ficar aqui do lado do crédito. Bem lembrando que aqui é débito. E aqui é crédito. Tudo bem?
Então, a gente fez esse lançamento aqui quando a gente recebeu uma despesa de conta de água contra um conta de água a pagar. Isso daqui, ó, a gente tem que lembrar, todas as obrigações, né, tudo a pagar vai ser lançado lá no passivo. O meu passivo é dentro do balanço patrimonial, é a minha caixinha de boletos. Lá no passivo eu tenho tudo aquilo que eu preciso pagar. Fornecedor, contas a pagar diversas, financiamentos, salário de funcionário, enfim, impostos, qualquer coisa que eu tiver para pagar, vai ser lá. Então, o passivo é a minha caixinha de boletos. Vamos entender assim, tudo bem? Aí, só que acontece, no segundo momento eu preciso pagar. Como essa conta de água foi nomeada lá na minha caixinha de boletos, lá no meu passivo? Ah, professor, lá ela está nomeada como conta de água a pagar. Então, como que eu vou apagar esse débito de lá, quando eu fizer essa obrigação de lá, quando eu pagar? Poxa, eu tenho que apagar o nome que está escrito conta de água a pagar. Tudo bem? A gente só vai fazer isso. Por quê? Imaginem, vamos fazer uma outra alusão. Imaginem que o passivo de vocês é um quadro branco, assim. E lá nesse quadro branco, vocês vão anotando as coisas que vocês precisam pagar. Nesse caso aqui, o que teria anotado lá no balanço patrimonial, no passivo, que seria o quadro branco? Um nome chamado conta de água a pagar. O que eu preciso fazer? Pago a conta, venho aqui no quadro e apago essa conta. E na contabilidade, como a gente vai fazer isso? Débito e crédito. Eu sei que do crédito vai ser o caixa, porque o dinheiro vai sair do caixa, né? Então eu preciso reduzir esse saldo e eu vou reduzir na contabilidade com crédito. Então é crédito de R$80 no caixa. Contra um débito dessa conta aqui, ó, conta de água a pagar, que estava credora, e agora eu vou lançar aqui embaixo como devedora. Por quê? Eu vou jogar do outro lado, para ela matar uma com a outra. Entendeu? Sim, entendi. Obrigadinha. Imagina. É por isso que eu sempre tenho que manter o mesmo nome, porque senão eu vou apenas duplicar. E aí no meu controle, né, no meu passivo, eu vou ficar gerando um monte de contas e acumulando elas, e aí para fazer o zero, né, para netar, eu vou precisar ficar casando uma a uma. Tudo bem? Tudo bem, é uma conta mata a outra. É isso. Na verdade, eu preciso Ela se mata. Isso, ela se mata, vamos dizer assim. Professor, deixa eu só recordar um negócio. Lembra que eu sempre jogava tudo em duplicatas a pagar? Lembro. Quando eu fui fazer esse exercício, eu tive que fazer todos os outros por conta dessa nomeação de contas. Porque se você não coloca todas as contas certinhas, depois gera uma confusão enorme. Enfim, já aprendi com o meu erro. Então, duplicatas a pagar, a gente pode, ou contas a pagar, seria a mesma coisa, a gente pode usar para coisas diversas. Nas empresas, a gente costuma colocar as contas de água e de luz, e quando tem de aluguel, a gente coloca também de aluguel a pagar separado do contas a pagar, mas por questão gerencial. A gente consegue olhar e observar, saber o que exatamente é aquilo. Tudo bem? Mas não necessariamente que você precisaria trocar. Mas sim, já trocou, não tem problema. Mas imagine o seu duplicatas a pagar, seriam contas a pagar. E aí conta de água, luz, telefone, aluguel, essas coisas, a gente coloca como o seu nome específico. Beleza? Vamos lá. Então aqui a gente... falta o contas a pagar. O contas a pagar vai ser o mesmo raciocínio. A gente tem lá uma dívida de R$40 mil pela compra do veículo, tudo bem? Que a gente chamou de... o veículo, a gente chamou de veículo, e a obrigação de pagar este veículo, a gente chamou de contas a pagar, porque afinal de contas eu tenho uma conta grande a pagar, né? E aí a gente pagou uma entrada desse veículo, um valor aí simbólico, vamos dizer assim, de R$100, tudo bem? Da primeira parcela. Como é que a gente vai registrar isso? Lá no contas a pagar, eu tinha um saldo de R$40 mil no crédito. Agora eu vou fazer um débito de R$100, né? Porque ele vai reduzir um pouquinho esse saldo. Então, como é que vai estar lá? Ele vai estar assim, contas a pagar, no razonete, e estava lá, R$40 mil. Tudo bem? O diário, lá no diário não, no razão da conta contas a pagar. E aí, como é que a gente fez agora? Ó, eu fiz um débito de R$100, que vai ficar aqui, ó. Que é a contrapartida, porque eu estou pagando aqui, eu registro
o quanto eu vou fazendo obrigações, eu vou gerando obrigações, né? E ficam registradas no meu passivo. Aqui, do lado devedor, né? Do lado débito da estrutura do razonete do contas a pagar, eu vou registrando os pagamentos. Por quê? Assim eu vou controlando, né? Até eu ir fazendo aqui 1.000, enfim, paguei mais, vamos lá, paguei R$1.000, depois eu paguei 3.000, vamos supor que as parcelas fossem de valores diferentes, até eu pagar os meus 40.000, tudo bem? É assim que funciona. Cada razonete vai funcionar como um controle de dívida, vamos dizer assim, tá bom? Então aqui vai ser a mesma coisa, eu vou fazer um débito de contas a pagar, porque eu estou pagando uma pequena parcela contra um crédito de caixa, tudo bem? Pessoal, pergunto, dúvidas até aqui? Ficaram com alguma pulguinha atrás da orelha que querem esclarecer agora? Não? Não, eu não, no caso. Tudo certo por hora. Beleza, maravilha. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre o livro Razão e os Razonetes. Aqui, ó, eu vou preencher só esses dois aqui, ó, que é o caixa e estoques, que é onde a gente tem mais movimentação. De uma forma fácil, se vocês fizerem no Excel, não sei como é que vocês estão fazendo. Se não fizer no Excel, também não tem problema, dá para fazer de qualquer forma, mas se vocês utilizarem o livro, preencherem a escrituração contábil dentro do Excel, olha como é fácil. A gente preencheu aqui dessa forma, né? Eu criei o quadrinho, né? Como é que eu faço isso aqui, pessoal? Ó, não sei se vocês têm prática com Excel. Eu pinto todas as bordas, aí eu coloco aqui data, histórico, débito e crédito, correto? Aí eu vou centralizar isso aqui depois. Opa, pinto de negrito, às vezes eu pinto de alguma outra corzinha bonitinha que eu quiser, e aí eu vou escrevendo. E aí fica desse jeito aqui. O que eu fiz aqui, ó? Para que a gente possa pegar cada uma das contas, lembrando que cada conta contábil eu vou utilizar o mesmo nome, por isso que é importante ter o padrão. Vejam aqui, ó. Nessa linha aqui, nesse cabeçalhozinho aqui, onde eu falo as informações que eu preencho, eu vou colocar aqui, ó, dados, filtro. Aí eu vou filtrar pelas contas contábeis. Não estão a débito e a crédito aqui todos os valores? O que eu faço? Eu clico aqui no contas e eu vou filtrar todas as contas contábeis. Ah, mas antes eu tenho que numerar aqui, porque senão ele não vai pegar a referência. Deixa eu só... Porque todas as células precisam estar preenchidas. É uma frescura do Excel. Uma das poucas. O que a gente vai fazer aqui? Depois eu vou, como a gente está acabando o tempo, depois eu vou voltar. Por exemplo, eu quero pegar o saldo da conta caixa. Se eu filtrar aqui só caixa, desmarco todas, ele me mostra só as linhas que tem caixa e o saldo, se está débito ou crédito. Depois, isso daqui, ó, é só copiar, trazer aqui para o razão e colar. Viu como é bonitinho, como é fácil? Isso daí a gente vai fazer prático, daqui a pouco. Né, pronto. É bem prático, né? Daqui a pouco a gente vai voltar para fazer, ele vai só fechar, ele vai fazer o download e a gente já volta, tá, pessoal? Aí assim Tá que bom, combinado. A gente volta com o mesmo link? Com o mesmo link. Acho que daqui uns 5 minutinhos